A Arca da Aliança é descrita na Bíblia como o objeto em que as tábuas dos 10 mandamentos teriam sido guardadas. Também servia como veículo de comunicação entre Deus e o seu povo. Mas será qual poder a Arca da Aliança tem que já fez diversos líderes de diversas potências moverem um grande número de pesquisadores para tentar localizá-la? Onde será que está escondido um dos objetos mais desejados e procurados do mundo? Vamos descobrir isso e muito mais no terceiro episódio da série Mistérios do Mundo. Roda a vinheta! A arca, cujo projeto foi dado por Deus a Moisés, foi construída em madeira de acácia, coberta de ouro, e continha 2 tábuas com os 10 mandamentos escritos nelas, e foi construída durante o Êxodo e ficava em um tabernáculo. A sua existência foi mencionada primeiro no livro do Êxodo, e sua construção foi feita por Moisés, que recebeu todas as instruções divinas quanto à forma, tamanho, recebeu tudo certinho de como seria a arca. E dentro da arca, pessoa curiosa, estavam guardadas 2 tábuas da lei, a vara de Arão e um vaso de maná. Essas 3 coisas representavam a aliança de Yahvé, ou Jeová, que é Deus, com o povo de Israel. Para judeus e cristãos, a arca não só era a representação, mas também era a própria presença de Deus. Tanto que a Bíblia relata vários rituais complexos para se estar em presença da arca, dentro do tabernáculo, o que normalmente era feito por Moisés ou algum sacerdote levita. E aí o que acontecia, pessoa curiosa? Segundo os relatos, Deus revelava-se como uma figura etérea que se manifestava sobre os querubins que esticavam suas asas sobre a arca. Tocar a arca era um ato de atrevimento, punido severamente. Existe até um caso de alguém que, por acidente, tocou na arca e teve morte instantânea. E era exatamente por isso que tinha a presença dos varais, que são essas coisas aí, que permitiam que ela fosse transportada sem que fosse tocada. E como a Arca da Aliança representava o próprio Deus entre os homens, a crença na presença ativa de Deus fez com que os hebreus por várias vezes carregassem a arca à frente de seus exércitos nas batalhas realizadas durante a conquista de Canaã. E foi daí que partiu o entendimento de que ela teria um poder inexplicável, que poderia acabar com qualquer guerra. Por isso, vários líderes procuraram e ainda procuram até hoje a Arca da Aliança. E esses líderes querem tanto essa arca porque, segundo relatos, só a presença dela era suficiente para que pequenos contingentes hebreus aniquilassem exércitos cananeus inteiros. E quando os comandantes hebreus dispensavam a arca, eles sofriam derrotas desastrosas. E aí, segundo relatos bíblicos, essa arca andou muito. Nos últimos anos do período dos juízes de Israel, a Arca da Aliança era guardada em Siló pelo sacerdote Eli e os seus filhos. E aí tinha um jovem profeta chamado Samuel que recebeu uma revelação divina condenando Eli
e os seus filhos à desgraça por causa de vários crimes cometidos pelos filhos de Eli. Nesse tempo, segundo o relato bíblico, os filisteus invadiram a Palestina, vencendo o exército israelita próximo à localidade de Ebenezer. E aí, os israelitas, vendo-se em uma situação de perigo, apelaram para a arca e a trouxeram para Siló. Porém, lembra da maldição sobre Eli? Pois é, a arca não surtiu efeito na batalha e aí os israelitas foram derrotados e a arca da aliança capturada. E começou, vai para lá e vai para cá. Aí por onde ela passava, coisas estranhas aconteciam. Tipo, quando os filisteus pegaram a arca e levaram para o templo de Dagon, em Asdod, o relato bíblico conta que a simples presença da arca naquele local foi o suficiente para que coisas estranhas ocorressem. Por 2 vezes, a cabeça da estátua de Dagon apareceu cortada. Em seguida, moléstias, além de um surto de rato, teriam assolado a população de Asdod. Inclusive, aconteceu coisas ruins com príncipes e sacerdotes filisteus, o que fez com que os príncipes daquela cidade enviassem a arca a Ecrom, que é uma cidade filisteia. O negócio é meio complicado, mas vocês estão vendo aí que a arca está indo de um lugar para o outro e em cada local ela está revelando o seu poder. Porém, em Ecrom, a população reagiu negativamente à presença da arca e a enviou de volta ao território de Israel, numa carroça. A carroça, puxada por vacas, parou em Bet-Semes, onde foi recebida por um certo Josué. Os Bet-Semitas, movidos pela curiosidade, olharam para o interior da arca e morreram instantaneamente. A Arca da Aliança novamente foi transportada para Kiriat Jearim, onde ficou aos cuidados de Eleazar por 20 anos. Por lá ela passou um tempo a mais. E aí, pessoa curiosa, mais tarde a arca teria sido colocada no Santo dos Santos, no templo que Salomão construiu, e aí ela era aspergida com sangue uma vez por ano no dia da expiação. Primeiro para pedir perdão pelos pecados do sumo sacerdote e depois pelos pecados da nação de Israel. A arca permaneceu como um dos elementos centrais do culto a Deus, que era praticado pelos israelitas durante todo o período monárquico, embora poucas referências sejam feitas a ela entre os livros de Reis e Crônicas. E aí, entre 587 e 607 a.C., segundo alguns estudiosos, Nabucodonosor veio da Babilônia, invadiu o reino de Judá e tomou a cidade de Jerusalém. E aí o relato bíblico fala de um grande incêndio que teria destruído todo o templo. E é nesse ponto, pessoa curiosa, que a Arca da Aliança desaparece completamente da narrativa. E o próprio relato é vago quanto ao seu destino. Segundo o livro 2 de Macabeus, o profeta Jeremias foi o responsável por esconder a arca. Nessa situação, o profeta Jeremias haveria mandado que levassem a arca até um monte chamado Nebo, e a galera escondeu em uma caverna. A Arca da Aliança desapareceu da narrativa bíblica depois do incêndio do templo, e por isso não há certezas de sua existência e nem da sua destruição. Agora vamos para as possibilidades, pessoa curiosa. É possível sim que antes de atear fogo no templo, os soldados de Nabucodonosor tenham tomado todos os objetos de valor, incluindo a Arca da Aliança, que era coberta de ouro, e levado como prêmio pela conquista. E aí, uma vez em posse dos babilônicos, ela pode ter sido destruída para se obter o ouro, ou pode ter sido conservada como troféu. E o ruim é que a Babilônia também foi conquistada posteriormente por persas, macedônios e outros tantos povos.
e os seus tesouros, incluindo possivelmente a arca, podem ter tido incontáveis destinos possíveis. De qualquer modo, ela tem sido um dos tesouros arqueológicos mais cobiçados pela humanidade. Inúmeras expedições à Mesopotâmia, à Palestina foram realizadas, mas não encontraram nada até hoje. Tem uma história de que a arca teria sido retirada do templo e escondida em um lugar seguro antes que os invasores a capturassem. E é bem possível que tal história seja verdadeira, devido ao fato de que a arca era o objeto mais valioso e importante de toda Israel. E aí, mediante um ataque, a primeira providência dos judeus foi de transportar e esconder a arca para um local seguro. E segundo essa história, que alguns chamam de lenda, a arca encontra-se atualmente guardada por pessoas de confiança dos antigos. Existe hoje em vários museus réplicas da arca baseadas nas descrições bíblicas, mas a verdadeira mesmo jamais foi encontrada. E você, pessoa curiosa, o que acha dessa história? Onde você imagina que essa arca deve estar escondida? Alguém tem algum palpite? Conta tudo aqui embaixo pra gente nos comentários. Então é isso, pessoa curiosa, está sendo muito massa fazer essa série aqui no Curioso. Lembrando que todo mês tem uma série e aí toda sexta-feira tem um episódio dessa série, ok? Aproveitando para pedir para você deixar o seu like aqui embaixo, compartilhar esse vídeo com seus amigos, beleza? Aqui tem 2 vídeos para você continuar navegando aqui no Curioso. Inscreva-se no canal caso você ainda não seja inscrito e até o próximo vídeo, pessoa curiosa. Tchau!